Nós vamos então para o nosso texto de Romanos, capítulo de número 9, e hoje especialmente dos versos 6 a 13. Recordando o que vimos na semana passada, nós vimos nesta introdução que Paulo faz neste capítulo, a preocupação dele de fazer de forma solene uma declaração a respeito do sentimento que ele tinha para com a nação de Israel, para com seus compatriotas, né? E desde o verso 1 do capítulo 9, ele faz um testemunho, né, solene diante daquele povo, através dessa carta, de que o coração dele estava em profunda e em constante tristeza, por causa da rejeição que o povo de Israel realizou, nutria em relação a Cristo Jesus, o que era muito triste, porque eles estavam numa condição de irreconciliáveis, exatamente porque eles rejeitaram o Messias. E Paulo, de forma muito enfática, ele diz que ele mesmo preferia ser separado de Cristo, se isso resultasse na salvação de Israel. Por quê? Porque essa nação que foi tão privilegiada, que recebeu aí este nome de povo do Senhor, recebeu a bênção da adoção, também teve as revelações da glória de Deus, do seu poder, as alianças do Senhor, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas que deram testemunho a respeito disso, e o próprio Cristo que descende deles. E a despeito de todos esses privilégios, essa nação rejeitou o Senhor Jesus. Quando ele veio, eles não receberam, não o reconheceram como filho de Deus. E Paulo declara a sua tristeza, sua angústia de ver que o seu povo tinha perdido esta grande bênção a despeito de todos os privilégios que eles receberam. Então foi assim que nós começamos o capítulo 9, e especialmente este capítulo, junto com o 10 e o 11, Paulo se envolve aqui, especialmente com aquele núcleo da igreja de Roma, que era um núcleo muito grande de judeus convertidos ao cristianismo. E quando Paulo escreve esta carta aos crentes de Roma, ele tem uma ênfase muito especial nesse grupo de judeus, porque havia uma resistência muito grande, inclusive a Paulo, lá entre esses irmãos daquela igreja, porque haviam lá algumas alegações de que Paulo fosse um mercenário da fé, de que aquela mensagem que Paulo pregava aos gentios, levando este evangelho do Senhor Jesus, evangelho de salvação, não apenas aos judeus, mas levando esta mensagem aos gentios, oferecendo para eles esta aliança da graça do Senhor. Os judeus não compreendiam isso muito bem, e eles tinham uma certa reserva quanto a esse assunto, especialmente no que diz respeito a Paulo, que realmente passava e tinha uma dificuldade em muitos lugares por onde ele andava, por causa do passado dele como um judeu, membro do Sinédrio, que perseguiu inclusive a igreja durante um tempo. E quando acontece a conversão dele, existe um outro grupo dos judeus que passa a considerá-lo também como um traidor, especialmente porque ele apresenta aqueles privilégios que eram dos judeus, oferecendo-os aos gentios agora, e isso para o judeu não caía muito bem. E Paulo, especialmente ao longo desta carta, ele vem mostrando, através da mensagem que ele diz não é a mensagem dele, é a mensagem que ele recebeu de Deus, é este evangelho do qual ele não se envergonha, que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, que nos leva à verdadeira justiça, que é a justiça que é obtida pela fé em Cristo Jesus. E Paulo vai fazer algo que é impactante para o judeu. Nos primeiros 2 capítulos, Paulo já mostra que tanto os gentios pagãos são indesculpáveis diante de Deus, quanto também os judeus, né? Os judeus também são indesculpáveis. Por quê? Porque os gentios que sem lei vivem, sem lei serão julgados e condenados, porque eles serão julgados segundo a revelação que eles receberam na sua consciência, na criação, e as leis instintivas que foram escritas em seus próprios corações, as quais eles não conseguem cumprir.
E os judeus também serão julgados pela lei que receberam, a legislação que eles receberam de Deus, e também serão condenados, porque eles também não conseguem cumprir esta lei. E aí ele vai apresentar para nós qual é o único caminho de salvação, que é este evangelho que Paulo anunciava, que é o evangelho do Senhor Jesus, mostrando como que um Deus justo justifica homens maus e pecadores, e Deus faz isso pagando o preço da dívida desses homens, através do sacrifício realizado pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, esta salvação, ela não é resultado de consanguinidade, não é através da circuncisão, não é através de nenhum tipo de ritual religioso, não é, por causa do seu passaporte, da sua identidade nacional, mas essa salvação, ela é pela fé em Deus, e Paulo insiste em mostrar exemplos desde o Antigo Testamento, como exemplo de Abraão, mostrando que Abraão foi justificado pela fé em Deus e não por nenhum tipo de obra que ele pudesse ter realizado. Então, a partir daí, Paulo passa a mostrar que, uma vez que o Senhor nos justifica através do sacrifício de Cristo Jesus, ele nos proporciona uma nova vida, e para isso, ele coloca em nós o seu Espírito Santo, que nos conduz a uma vida diferente, uma vida no Espírito. E Paulo vai mostrar isso no capítulo 6, 7 e 8, especialmente no capítulo 8 ele mostra como é essa vida no Espírito, e no capítulo 8 ele enfaticamente mostra que esta obra do Senhor é perfeita, ela é completa, ela não falha. O que enseja a possível pergunta por parte da comunidade dos judeus: ora, se essa obra é perfeita, se ela não falha, se nada pode nos separar do amor de Deus, se essas promessas de Deus são absolutamente certas, elas não podem ser desfeitas, elas não podem ser destruídas, elas são absolutamente eficazes, então será que Deus falhou em relação a Israel? E aí Paulo faz então no capítulo 9 essa introdução, mostrando o sentimento dele em relação a Israel, e a partir do verso 6 ele vai começar a responder essas perguntas. E o que a gente aprende com Paulo nesses capítulos 9, 10 e 11, que são capítulos difíceis, mas são os capítulos mais importantes da Bíblia sobre doutrinas, que são doutrinas importantes da nossa fé, como a doutrina da predestinação e da eleição. Este capítulo é realmente, sem dúvida nenhuma, o capítulo mais claro e o capítulo mais profundo sobre esse assunto. Essas doutrinas, elas estão embasadas nessa resposta, ou nessas respostas, que Paulo vai dar para aqueles seus leitores, para aqueles seus ouvintes, que eram judeus e que participavam da igreja de Roma, e que provavelmente tinham dúvidas sobre isso. Quando Paulo fala desta obra tão perfeita que Deus realiza para salvar o seu povo, por que que o povo de Israel então rejeitou? Como que ficam os judeus nessa história? Muito bem, Paulo vai tentar explicar então, e ele faz isso muito bem, por que a nação de Israel, com tantos privilégios, ela veio a rejeitar a Cristo e a ignorar o Messias, né? Será que a promessa que Deus fez a Abraão falhou? É isso que Paulo vai responder para nós aqui. Será que Deus não foi poderoso para fazer fazer cumprir, para garantir as promessas que ele havia feito, né? Quando Paulo está apresentando o evangelho aos gentios e aos judeus também, a ideia que passa é que não existe mais exclusividade. Se não existe exclusividade, o que aconteceu com a nação de Israel, que no Antigo Testamento era o povo exclusivo de Deus? Os judeus alegaram então que o que Paulo e os apóstolos faziam quando eles ofereciam o evangelho era declarar que caiu por terra então as promessas, tudo aquilo que Deus tinha pactuado com a nação de Israel. Ou seja, como que ficam os judeus nessa história? É bem provável que todas essas alegações e essas dúvidas eram e continuam até os dias de hoje sendo consequência de um entendimento equivocado a respeito de quem é o verdadeiro Israel. E nesta noite o que nós vamos tentar fazer é exatamente isso, mostrar quem é o verdadeiro Israel de Deus, e isso vai nos levar a uma conclusão, e eu quero adiantar isso para vocês, que na realidade nós temos um Israel dentro de Israel, tá? E nós vamos tentar explicar isso olhando para o texto. Basicamente, aqui no capítulo 9, Paulo vai responder para nós 3 perguntas. A primeira delas nós vamos ver hoje, né? A pergunta é, em relação aos judeus, Deus falhou? Deus falhou? Porque era o povo de Deus.
E por que agora esse povo de Deus não recebeu a Cristo, que era o Messias, rejeitou o Senhor Jesus, e nós sabemos muito bem que a consequência de rejeitar a Cristo Jesus é a perdição, a danação eterna. Então a pergunta é: Deus falhou? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder. A resposta eu já quero adiantar para que ninguém fique na dúvida. Vai que alguém resolva desligar o vídeo aí antes da hora, né? Não, Deus não falhou de jeito nenhum. Por quê? A resposta vai estar no próprio texto que nós lemos. Nem todo Israel era Israel de fato. Então, nem todo Israel se constituiu realmente o Israel, o povo de Deus, o povo da promessa, povo eleito do Senhor. Por quê? Porque Deus fez a promessa ao Israel, mas não o Israel nação, mas fez Israel seu povo, povo escolhido, povo da promessa, povo eleito seu. Isso não tem a ver com nacionalidade, mas isso tem a ver com todos aqueles em quem Deus implantou a fé salvadora. Segunda pergunta que vai ser feita, e Paulo vai tentar responder, aparece do verso 14 a 18, a resposta, a pergunta é: Deus elegeu, e isso não é uma injustiça? Ou seja, esse fato de Deus eleger e escolher, não seria uma injustiça? E Paulo vai responder: não, não é injustiça, porque Deus é soberano. Ele pode fazer com as suas criaturas o que Ele quer. Assim como o oleiro faz com barro aquilo que lhe aprouve, Deus pode fazer com as suas criaturas aquilo que Ele quer. Então, primeira pergunta: Deus falhou? Não, porque nem todo Israel é Israel de fato. Segunda pergunta: Deus elege pessoas, isso não é uma injustiça? Segunda resposta: não, porque Deus é soberano, dono de toda a criação, e Ele pode fazer com o que Ele criou, o que Ele bem entende. Terceira pergunta então que Paulo vai responder: já que é assim então, por que Deus está zangado com Israel? Por que Deus reclama do povo de Israel? Já que Ele elegeu, Ele que escolheu, Ele que fez todas as coisas, por que Deus está zangado? E aí Paulo vai responder lá a partir do verso 19: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Né? A questão, o ponto é mais ou menos assim: quem são vocês para quererem colocar Deus contra a parede e questionar Deus por que Deus está irado com uma coisa ou com a outra? Né? Em outras palavras, Paulo vai colocar os homens nos seus devidos lugares nesse texto e vai dar a Deus a glória que é devida a Deus. E precisamente o capítulo 9 da carta aos Romanos é um exercício de humilhação para o homem e de glorificação para Deus, porque o capítulo 9 da carta aos Romanos, ao nos apresentar não só a teologia, esta doutrina a respeito da eleição, ela de forma muito prática coloca a gente no nosso devido lugar, lembra-nos de quem de fato nós somos e lembra-nos a respeito de quem o nosso Deus é. Então vamos ver os passos nesse texto aqui, que são claros e objetivos. A gente só tem que fazer a leitura e perceber como que Paulo lida com isso, e aí eu faço um apelo insistente que vocês que estão assistindo acompanhem todas essas mensagens do capítulo 9, sem perder a sequência. Se você perder, volta lá no canal e assiste, porque é importante que você entenda. Eu não tenho como fazer o capítulo 9 inteiro nessa noite, senão vocês iam ter que ficar aqui até meia-noite. Então a gente vai de pouquinho, mas você não pode perder, senão você vai ficar só com parte da resposta. Vamos lá. Paulo vai responder a primeira pergunta, aí já no versículo 6, né? A palavra de Deus falhou? É essa resposta, é essa pergunta que enseja o versículo 6. Imagine, Paulo está respondendo ao povo judeu que estaria lá dizendo: olha, se nada pode nos separar do amor de Deus, se esse amor é estável, veja, tudo que está no capítulo 8 é promessa de Deus. Então como explicar o que aconteceu com a nação dos judeus? Então a pergunta está implícita no texto: por um acaso então a palavra de Deus falhou? E aí Paulo vai nos dar a resposta. Vamos lá, verso 6: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por quê? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Essa é a resposta que Paulo dá. Por que o povo de Israel rejeitou o Senhor Jesus? Porque nem todos os descendentes biológicos de Abraão,
Ou seja, nem todos os judeus, os israelitas daqueles dias, da vinda, da encarnação de Cristo Jesus, eram de fato descendentes de Abraão no aspecto bíblico, no aspecto teológico. Eles eram descendentes biológicos de Abraão, mas eles não eram descendentes espirituais de Abraão. Eles não tinham a fé que Abraão tinha. E os verdadeiros descendentes, eles têm essa mesma fé que Abraão tinha. Só um momento. Acho que eu tomei a vacina hoje, deve ser alguma consequência da vacina. Muito bem. Vamos lá. Para a gente entender isso, a gente precisa fazer essa distinção. Você tem, dentro do contexto, especialmente em que o Novo Testamento foi escrito, você tem os descendentes biológicos de Abraão, que é todo judeu, toda a nação de Israel, mas você tem os descendentes espirituais de Abraão, que são aqueles que ao longo de toda a história permaneceram fiéis às promessas, fiéis ao Deus das promessas. E isso acontece desde os dias de Abraão. Deus sempre teve um remanescente, um povo fiel, um povo que confiou na promessa, um povo que olhava para o futuro, aguardando o Messias que viria, que seria o seu Salvador. Esses são, e é isso que Paulo está dizendo, esses são o verdadeiro Israel de Deus, para quem Deus fez as promessas. Deus não fez promessas à nação, Deus fez promessas a pessoas. Deus prometeu a Abraão, Deus renovou a aliança com Abraão, Deus renovou a aliança lá com Davi, Deus renovou essas alianças com pessoas, e essas pessoas que eram obviamente representantes de uma descendência, nem todos os descendentes se valeram dessas alianças. Por quê? Porque nem todos creram. Então você tem duas situações, você tem um Israel dentro de Israel, você tem o Israel biológico, e dentro do Israel biológico você tem o Israel da promessa, o Israel espiritual, do qual todos nós que cremos em Cristo Jesus fazemos parte. E isso mostra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus sempre teve um único povo. E que povo é esse? Esse povo é o povo que é abençoado através da descendência de Abraão, é o povo que tem a mesma fé de Abraão. Nós vamos ver como Paulo mostra isso no texto. Primeiro eu gostaria que você voltasse, porque nós já estudamos isso daqui, lá atrás, no capítulo 2, nós já tocamos nesse assunto. Eu gostaria que você voltasse lá, Romanos capítulo 2, os versículos 28, aliás, vamos ler a partir do versículo 25. Lá no capítulo 2, o ponto era o seguinte: Paulo estava mostrando que não é porque um judeu era circuncidado, que ele de fato era o povo de Deus, era um membro da aliança. Ele estava salvo porque ele era um descendente de Abraão, portanto ele era dono das alianças, a ele pertenciam as promessas, e ele era receptor de tudo isso, simplesmente porque ele passou por um cerimonial, como o cerimonial da circuncisão. Paulo vai mostrar, o verdadeiro Israel e o verdadeiro circunciso não é esse. E como que ele faz isso? Veja aí Romanos 2, do verso 25 até o 29. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? Paulo está dizendo o seguinte, se o judeu circuncidado não observa a lei, ele passa a ser um incircunciso. E se um incircunciso passa a observar a lei, ele passa a ser um circunciso. Porque o que é mais importante não é o que se faz na pele, mas é o que se crê. Veja o verso 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. E aí Paulo vai e dá a explicação. Porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, ou seja, biologicamente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, lá no capítulo 2, Paulo já tinha deixado claro, e aqui novamente ele volta nesse ponto.
Olha, por que os judeus estão chateados? Eles estão chateados porque eles entenderam equivocadamente. Eles entenderam que a aliança era indistintamente para todo descendente biológico. E quando Cristo veio, nem todos os judeus o receberam. Mas entre os judeus existiram aqueles que foram convertidos, aqueles que creram, aqueles que temeram. Sim, até mesmo antes de Cristo pregar, já tinha lá João Batista pregando o arrependimento. E muitos iam até João Batista e realmente se arrependiam. E João anunciava, olha, eu batizo com água, mas vem um que vai batizar depois de mim, que eu não sou digno nem desatar as sandálias dos pés, ele batizará vocês com fogo. Em outras palavras, João estava declarando a sua fé no Messias. Aquele povo que o seguia estava declarando sua fé no Messias. Como antes dele, muitos no Antigo Testamento, os profetas, sempre tiveram um remanescente fiel. Reis que foram bons reis, que temeram a Deus e fizeram a vontade de Deus e confiaram no Senhor. Sempre houve um verdadeiro Israel, que não necessariamente eram todos os que biologicamente eram israelitas. E agora então Paulo está voltando e dizendo isso. Não é que Deus tenha falhado, a palavra de Deus não falhou com ninguém para quem ele fez a promessa. A questão é que muitos de vocês acharam que estavam dentro dessa aliança pelo simples fato de terem o sangue daqueles que receberam a aliança. E aqui é um ponto muito importante e sério para nós considerarmos. O verdadeiro povo de Deus é aquele que crê no Messias, que crê em Cristo Jesus, e não aquele que está de forma ordinária, biologicamente ligada a alguém que tem essa fé em Cristo Jesus. Usando termos dos nossos dias, filho de peixe não é peixinho, né? É isso que está claramente sendo dito aqui. Como é que Paulo então vai provar o seu ponto? Ele vai usar duas histórias para mostrar isso. A partir do verso 7 ele vai citar a história de Abraão com seus filhos, e aí, ouçam bem, filhos. Abraão teve 2 filhos, ele teve Ismael e ele teve também Isaque. Mães diferentes, mas são 2 filhos. E depois vai mostrar a história de Rebeca com Jacó, de Rebeca com Isaque e os seus 2 filhos, Esaú e Jacó. São 2 histórias. O que nós encontramos nessas 2 histórias, nesses 2 exemplos que Paulo vai nos trazer? Paulo vai mostrar aqui que Deus, de forma proposital, de forma eletiva, faz escolha. E a promessa que Deus faz, Ele não faz a todos, mas Ele faz aos descendentes que Ele mesmo escolhe. Então aqui, Paulo vai caminhando de uma situação onde ele mostra que nem todo Israel é o verdadeiro Israel de Deus, mas ele vai mostrar que o verdadeiro Israel de Deus é conhecido pelo Senhor antes da fundação do mundo, e é escolhido por Deus e recebe, são os receptores da promessa de Deus. O que está em profunda harmonia com o que nós estudamos no capítulo 8, que diz que aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Juntando as 2 pontas, Paulo vai mostrar, exatamente através dessas 2 histórias, que dentro da nação de Israel existe um povo eleito, escolhido de Deus, que creu em Cristo Jesus, que recebeu as promessas, e esse povo é o verdadeiro Israel de Deus, do qual faz parte todos aqueles que também foram eleitos de Deus antes da fundação do mundo, e que por consequência tiveram sobre si a realização da obra de Deus, que quebrantou seus corações. Eles foram justificados pelo sacrifício de Cristo Jesus, e eles foram chamados a compor esse povo, e continuam sendo chamados até hoje, esses que receberam a promessa por um ato eletivo de Deus. Vamos ver os 2 textos. Primeiramente, vamos lá, verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, ponto e vírgula. Mas, e aí ele dá 2 pontos, ele vai contar 2 histórias. Em Isaque será chamada a tua descendência. Aqui no verso 7, Paulo está citando Gênesis capítulo 21, verso 12. Se você quiser ir lá para você conferir a história nesse momento, você pode ir. Essa situação, para a gente recapitular, lembra que lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, Abraão aguardava por um filho, né? Aliás, nos capítulos anteriores, desde o capítulo 17 de Gênesis, Deus prometeu a Abraão uma descendência.
Deus prometeu a Abraão a descendência, só que Abraão já era velho e a sua esposa era estéril, ele não tinha. O que acontece daí em diante? Sara, depois de um tempo, não vendo a promessa de Deus se cumprir, Sara faz o quê? Sara toma uma decisão, imitando aquilo que era próprio das mulheres egípcias, elas faziam muito isso, que era pegar uma de suas servas, para que essa coabitasse com o seu marido e gerasse filhos para elas. Como eram escravas delas, os filhos, embora não fossem gerados biologicamente por elas, mas eram considerados filhos delas. Veja o que acontece. Sara então toma uma mulher chamada Agar, e esta mulher Sara coloca junto com Abraão para que lhe pudesse gerar filhos. O resultado disso é que nasce um filho chamado Ismael. Ismael passa a ser então o primogênito de Abraão. E Abraão, ele se afeiçoa de Ismael. Ismael passa a ser o seu descendente, aquele que ele recebeu em casa, imaginando que pudesse ser, ou que fosse o plano de Deus, que aquele menino ali fosse o seu descendente, aquele sobre o qual se cumpriria a promessa de que a descendência de Abraão seria mais numerosa do que as estrelas do céu. Mas o fato é que Deus visitou Abraão mais uma vez, e reafirmou essa aliança com ele, e disse, não é de Agar, mas é da sua mulher, Sara. Sara até riu disso, e o anjo, quando a viu rindo, disse, daqui 9 meses você dará à luz ao filho. E o que acontece é que Isaac nasce, e quando Isaac nasce, começa a acontecer um conflito dentro daquela casa. Por quê? Porque o herdeiro para quem Deus fez a promessa, a Abraão, era Isaac. Mas Isaac não é o primogênito, porque o primogênito é Ismael, filho legítimo de Abraão. Então Deus faz o quê? Deus vai a Abraão e dá uma ordem para ele, que é uma ordem que deixa muito claro esse ato eletivo de Deus. Veja, a partir do verso 8 de Gênesis 21. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, Ismael, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Ele amava Ismael, ele gostava de Ismael. Aí veja o que acontece, uma intervenção de Deus, verso 12. Disse, porém, Deus de alguma maneira, talvez personificado naquela figura do anjo do Senhor, apareceu a Abraão e disse, não te pareça isso mal, por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, Deus havia feito uma escolha, e a promessa que Deus fez lá em Gênesis 17 para Abraão, era uma promessa que Deus decidiu cumprir através de quem? De Isaque. Esse era o descendente. Então veja, Deus praticou essa escolha, Deus realizou essa escolha, sim, em função de alguma coisa que Isaac ou Ismael tivessem feito? Não, é decisão de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão antes de Ismael existir e antes de Isaac, e Deus fez uma promessa que o descendente seria o descendente de Abraão e de Sara. Sara e Abraão tentaram resolver o problema de um jeito humano que não foi o jeito escolhido de Deus. Mas apesar disso, o menino que nasceu não tem culpa do que os seus pais fizeram. Mas ainda assim, o que prevalece é aquilo que Deus havia prometido. E Deus prometeu que Abraão teria uma descendência abençoada através de quem? Do seu filho, o filho que é o filho da promessa de Deus. Portanto, Isaque é esse prometido de Deus, é este filho da promessa. Os filhos de Deus não são necessariamente os biológicos. Está aí a prova, Ismael também era filho de Abraão, né? E os filhos que receberam esta bênção de Deus, de ser povo de Deus, não são necessariamente os que herdam a biologia de seus pais, mas sim os que são escolhidos por Deus. Difícil, duro,
mas é o que a palavra de Deus está nos ensinando, e é isso o que está acontecendo com a nação de Israel. Paulo está respondendo para eles da maneira mais clara possível: nem todos vocês realmente são povo de Deus, mas apenas aqueles que creem, que têm a fé. Estes são os filhos da promessa, aqueles que creem no mesmo Deus que Abraão creu. Segundo exemplo que Paulo vai usar, aparece aí, você pode observar, a partir do verso 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, e Sara terá um filho. Ou seja, o que Deus havia prometido. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E aí a gente vai para o outro texto, né? O verso 11: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, e já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Muito bem, e agora nós vamos então, somos chamados aí para um outro texto. Que texto é esse? É o texto lá de Gênesis, capítulo 25, versículo 23. E o que nós encontramos em Gênesis 25? Nós encontramos a história de Isaque e Rebeca, que pediram a Deus filhos. E o mesmo caso acontece aqui com Isaque e Rebeca. Eles não podiam ter filhos. E Isaque ora durante 20 anos pedindo a Deus por filhos. 20 anos ele intercedeu a Deus para que lhes desse um filho. E quando o milagre aconteceu, e Rebeca fica grávida, ela fica grávida de gêmeos. E no ventre dela, ela sente os seus dois filhos brigando. Eles se esmurravam, eles se chutavam dentro da barriga. E então Deus aparece para eles e fala com eles. É esse texto aí de Gênesis 25, 23. Nós vamos lá dar uma olhada, vamos ler direto o texto. Gênesis 25, verso 23. Em que a palavra do Senhor diz: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava-o com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. E aí o complemento que nós vamos encontrar, que Paulo traz para nós, no versículo de número 12, e depois no versículo de número 13, é aquilo que o Senhor disse: o mais velho servirá ao mais moço. Portanto, a primogenitura, ela não vai prevalecer nesse caso. Por quê? Porque Deus escolheu a Jacó. Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. E aí o próximo texto, que é o verso de número 13, aí de Romanos capítulo 9, você tem uma transcrição aqui, especialmente de Malaquias capítulo 1, versículos 2 e 3, quando o Senhor faz essa referência: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eu já vou citar para vocês esse texto de Malaquias para explicá-lo. Mas o ponto aqui é que, nesta segunda história que Paulo está citando, acontece o mesmo que aconteceu na primeira. Antes que os dois tivessem nascido, Deus fez uma escolha. Deus escolheu. Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Não por qualquer coisa que eles tivessem feito, mas tão somente por um ato eletivo de Deus. E nós vamos ver na próxima semana esta segunda pergunta que aparece, né? Acaso há injustiça da parte de Deus quando Ele elege alguém? De forma alguma, porque nós somos todos barro e somos todos dele, né? Deve haver motivo de louvor e glória ao nome do Senhor e de humilhação da nossa parte quando nos vemos eleitos, porque não é por algo que eu tenha feito, mas tão somente pela vontade de Deus. E o ponto aqui é que Paulo está dizendo para a nação o seguinte: nem todos vocês são israelitas.
Por mais duro que seja dizer isso, mas nem todos são. E Paulo está dizendo isso com dor no coração, porque ele já tinha dito antes: se eu pudesse, eu preferia ser separado de Cristo para que todos vocês fossem salvos. Mas nem todos são israelitas de fato. Como é que se reconhece um israelita de fato? Primeiro, ele tem que ter sido amado por Deus antes da fundação do mundo, como ele descreveu lá em Romanos capítulo 8, aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou, aos que predestinou, a esses também justificou, e aos que justificou, ele também chamou e glorificou. Isso tem que ter acontecido, de forma prática na vida. Como é que a gente sabe? A gente sabe porque o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro Israel de Deus, são aqueles que creem. Ao longo da sua história, eles vêm a crer em Cristo Jesus. Pode ser na infância, na adolescência, na vida adulta ou na velhice, mas eles creem. Em algum momento eles vão manifestar a fé que Abraão teve. Esses são os verdadeiros descendentes e esse é o verdadeiro Israel de Deus. Aquele povo que crê como Abraão creu. O texto aqui interessante, eu gostaria de ler com vocês, que é o texto lá de Malaquias, que Paulo cita aí no verso de número 13, esse texto, ele aparece nas Escrituras no momento em que a nação de Israel estava fazendo basicamente o mesmo que Paulo está prevendo que fariam com ele, quando ele estava fazendo este ensino, né? Imagine que Paulo está escrevendo o capítulo 8, imaginando que esse pessoal vai reclamar com ele, dizendo o seguinte: olha, mas por que Deus... o que acontece com a nação de Israel e nós? Deus não nos ama, Deus não gosta de nós, Deus não cuida de nós, por que nós estamos passando por isso? E aquele momento é um momento de um evangelho sendo pregado aos gentios por causa da rejeição que Israel fez a Cristo Jesus. A situação aqui de Malaquias é a mesma dessa de Paulo. Lá em Malaquias, no capítulo 1, versos 2 e 3, o povo estava lá descontente pelos problemas que eles passavam, pelas perseguições, pelos momentos de exílio que o povo passou, pela miséria que a nação de Israel ficou, e pela manifestação do juízo de Deus sobre a nação, por causa dos muitos pecados que eles cometiam. Então, o profeta, ele vem responder uma questão que estava na praça pública. Que questão é essa? Deus não nos ama. Deus não nos ama, porque olha as coisas que nós estamos passando, olha tudo que nós estamos vivendo, o sofrimento, a miséria, a perseguição, as dominações, tudo isso. E aí o profeta começa falando a respeito do amor de Deus por esse povo. Capítulo 1, veja, versos 1, 2 e 3 de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O ponto é que o profeta está dizendo aqui: vocês estão perguntando em que Deus ama? Deus separou desde o princípio. Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Ou seja, vocês foram privilegiados desde o início. Vocês estão questionando em que o Senhor ama vocês? O Senhor deu tudo a vocês e mandou Esaú para os chacais. Em outras palavras, vocês sempre receberam privilégios. Vocês sempre foram privilegiados, mas nem todos vocês se valeram desses privilégios. Nem todos vocês amaram ao Senhor, nem todos vocês corresponderam ao Senhor, por isso nem todos vocês são de fato Israel. Deus ama o verdadeiro Israel. Agora, o Israel biológico, que nem sempre ama ao Senhor, ele não pode exigir nada de Deus, porque o compromisso de Deus não é com todos indistintamente. Portanto, o que Paulo está dizendo é: a palavra de Deus não falhou, muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela perfeitamente se cumpriu em cada um daqueles que são de fato Israel de Deus. Ela se cumpriu perfeitamente e se cumpre, como Jó diz lá no capítulo 42 do livro de Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor se frustra. A questão é que
muitos em Israel estavam vivendo longe de Deus e achando que pelo fato de eles terem ancestrais que tiveram um relacionamento próximo com Deus, eles herdariam de forma biológica as bênçãos consequências desse relacionamento que Abraão, Isaac, Jacó, Davi tiveram com Deus. E esse infelizmente continua sendo um ledo engano dos nossos dias, de muita gente que acha que porque o avô, o pai, a mãe tem um relacionamento com Deus íntimo e pessoal, vão herdar naturalmente isso pelo simples fato de serem filhos. É óbvio que nós vamos encontrar na atitude dos pais e mães que são crentes, esta confiança em Deus, de que os seus filhos são filhos da promessa. E os pais que creem nisso vão fazer esse exercício contínuo de orar por seus filhos, de ensinar esta fé aos seus filhos, até ver os seus filhos professando esta mesma fé. Essa é a insistência dos pais. E a confiança deles em Deus, porque Deus nos fez essa promessa, dizendo que essa aliança é para nós e para os nossos filhos. Mas se os nossos filhos, por algum motivo, eles obstinadamente se voltarem contra ou negligenciarem esta fé, eles não vão poder alegar no último dia que eles eram filhos nossos, usando a consanguinidade para tentar dizer para Deus que Deus falhou. Eles não podem fazer isso. Então é natural desta relação que os pais tenham essa fé em Deus a respeito da salvação de seus filhos. Mas a contrapartida não é, os filhos não podem obrigar Deus a fazer alguma coisa simplesmente pelo fato de que eles têm o sangue. Isso tudo tem que ser por fé. Pois bem, esta é a primeira resposta que Paulo está dando. A palavra de Deus não falhou, de jeito nenhum. Deus fez tudo certo e foi absolutamente capaz e continua sendo de cumprir as suas promessas. Em todo o tempo houve um remanescente fiel na nação de Israel. Nos dias que Paulo estava pregando, aquele próprio povo da igreja de Roma, que era crente em Cristo Jesus, já convertido a Cristo, que fazia parte daquela comunidade, era uma prova disso, que eles foram convertidos a Cristo Jesus. Mas nem todos os judeus eram, e aqueles judeus que negaram e rejeitaram a Cristo Jesus, eles não, Deus não tinha falhado em relação a eles. O fato é que eles de fato não são o verdadeiro Israel. E para nós hoje, este ensino, ele toca as nossas vidas no tocante ao fato de que todos nós que cremos em Cristo Jesus, nós somos esse Israel da promessa. Nós somos esse povo da promessa, porque herdamos a mesma fé de Abraão, mesmo estando cronologicamente, culturalmente, geograficamente e biologicamente afastados de Abraão. Mas temos a mesma fé dele. Pois bem, o que se conclui? Primeiro, a promessa de Deus se cumpre no povo de Deus, no povo que Deus escolheu soberanamente. Todas essas promessas feitas no Antigo Testamento, elas são do povo de Deus. Paira por aí um entendimento equivocado na mente das pessoas, que existe um tratamento de Deus especial com a nação de Israel, a nação política, a nação geograficamente estabelecida, nos descendentes biológicos de Abraão. Paira na mente das pessoas, e isso é quase que um mito dentro das igrejas evangélicas, é uma superstição. Porque os israelitas, eles conseguem ser mais ricos do que os outros, eles são melhores pilotos, de caça. Volta e meia alguém diz, eles são os melhores pilotos do mundo, são israelitas, os maiores banqueiros, os maiores isso. Bom, se eles conseguem isso daí, eles conseguem pelos méritos deles, por dedicação, empenho, trabalho. Mas você não vai achar um argumento bíblico satisfatório que vença, inclusive, estes argumentos de Romanos capítulo 9, a respeito de um tratamento de Deus específico, especial, para com a nação política de Israel. Deus não fez isso, e não faz. Deus tem um tratamento especialíssimo com o povo da promessa. E quem é esse povo? É a nação de Israel, política? Não, esse povo é a igreja do Senhor hoje. Uma igreja composta de judeus e gentios. Uma igreja composta de brasileiro, de sul-americano, de norte-americano, de europeu, de africano, de asiático, de israelita. Mas essa igreja, de muitas línguas e de muitas nações,
é o povo de Deus, e o tratamento especial de Deus é com essa igreja, não é com a nação específica de Israel. O Israel espiritual de Deus, que é a igreja, é o verdadeiro povo da promessa, receptor das promessas, e ponto final. É isso que Paulo está mostrando aqui. Deus escolhe desde o princípio o seu povo e faz uma aliança individual com cada um dos membros do seu povo. Não é uma aliança nacional e nem é familiar, no sentido de que você naturalmente vai herdar alguma coisa porque o seu pai era. Seu pai era crente, você não vai herdar isso por sangue, mas você vai herdar a fé dele pela fé. Se você aprender esta fé e crer nesse mesmo Deus, Deus diz, então esse é meu também. Portanto, a gente pode concluir aplicando isso na nossa vida da seguinte maneira, e lembra, eu estou no meio de um texto, eu não tenho como continuar porque vai exigir muito tempo, então eu estou pausando, né? Então, a primeira resposta: Deus falhou? Não, não falhou. Sua palavra, suas promessas, não falharam. A questão é identificar quem é o verdadeiro Israel, é o que nós fizemos aqui hoje. O verdadeiro Israel é o povo que descende da fé de Abraão e não do sangue de Abraão. Aplicações para nós hoje. Eu creio que tanto na semana passada como nessa semana o texto ele chama muito a atenção dos nossos filhos, de quem é filho, de quem é jovem, de quem é filho de crente. Novamente, Deus tem concedido a vocês grandes privilégios de crescer num lar cristão, de ouvir a palavra de Deus, de desfrutar da comunhão do povo de Deus. Mas não adianta vocês simplesmente serem filhos de crentes, porque esta fé dos pais de vocês precisa ser a fé de vocês. Vocês não podem desperdiçar esses privilégios como o povo judeu desperdiçou. Antes devem cair de joelhos diante do Senhor, clamar ao Senhor, para que esta aliança seja de vocês. Por outro lado, eu quero falar isso com os pais. Nós temos que crer. Eu creio que esse texto ele é duríssimo, tanto para os filhos quanto para os pais, porque muitas vezes nós pais, nós não cumprimos nossa parte pactual da aliança, que o Senhor nos chama a fazer, como Deus ordenou lá em Deuteronômios, para os pais do povo hebreu, dizendo que cada pai tinha que ensinar o seu filho pelo caminho, sentado na refeição, por onde quer que for, tinha que inculcar na mente dos seus filhos a palavra. Nós pais temos um dever, que é o dever de ensinar esta fé aos nossos filhos, porque não adianta eles terem o nosso sangue se eles não tiverem a fé que nós recebemos do Senhor. E não apenas ensinar, mas nós devemos orar e clamar pelos nossos filhos, interceder por eles, para que eles creiam em Cristo Jesus, para que o Espírito Santo os quebrante. E nunca é tarde para fazer essa oração. Enquanto houver fôlego de vida em nós e nos nossos filhos, é tempo de orar. Ah, pastor, meu filho está há 20 anos, 30 anos afastado do Senhor, será que ainda há esperança? Há esperança. Lembra que Isaac, para ter um filho, ele orou 20 anos. Você já tem o seu filho, nós já temos os nossos filhos. Por quanto tempo eu devo orar pelo meu filho? Mesmo que ele esteja obstinadamente vivendo longe do Senhor, eu devo orar por ele enquanto houver fôlego de vida em mim ou nele. Porque enquanto eu não perceber que há no coração dele a mesma fé que há no meu, que é a fé de Abraão, eu não posso me contentar e me acomodar pelo simples fato dele ter o meu sangue. Porque o fato dele ter o meu sangue não o garante. Mas o que o garante é ele ter a mesma fé que Deus me deu. Então eu convoco, conclamo, você que é pai, você que é mãe, a interceder pelos seus filhos. Não cometa o mesmo erro que os judeus no passado cometeram. De transmitir essa ideia para os seus filhos de que por serem israelitas, Deus lhes daria um tratamento especial. A gente não pode cometer esse erro. Nós precisamos colocar os nossos filhos diante do Senhor, clamar por eles, e ensiná-los, e cumprir o nosso dever pactual. No dia do batismo infantil das crianças aqui na igreja, os pais se comprometem a orar por seus filhos,
a ler a Bíblia com seus filhos, a vir à igreja com seus filhos e a servir eles próprios de testemunho para os seus filhos, de exemplo. E a gente precisa fazer isso. E nesta noite, então, eu quero concluir isso dizendo que o verdadeiro povo de Deus são aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Estes foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. É por isso que eles vêm a crer. Mas como nós não sabemos quem são os escolhidos, nós proclamamos este evangelho a todos, a começando pelos da nossa casa, sem nunca nos calar, sem nunca nos cansar, sem nunca desistir, porque este evangelho, ele tem que ser anunciado, e só Deus sabe o tempo certo de convencer um coração, e só Deus sabe quem são estes eleitos de Deus. Quanto a nós, o próprio Senhor Jesus disse que nós devemos ir por todo mundo pregar este evangelho a toda criatura, fosse de que nação fosse, viesse de que família viesse, nós temos que levar, porque o povo de Deus é um povo muito grande, está espalhado sobre a terra, o verdadeiro povo de Deus. E por último, pare com essa idolatria à nação de Israel, como se aquele povo, aquela nação, aquela região especificamente fosse um lugar privilegiado, um lugar diferente. É um lugar que tem muita história para contar. Nesse aspecto é importante conhecer a história. Com certeza deve ser muito gostoso poder ver esses lugares que a Bíblia registra aqui com os próprios olhos, passar por lá. Mas é só isso. É só isso. Tá? Você que é cristão, você é o povo escolhido de Deus. Você é o povo da promessa. Você é o povo pelo qual Deus pagou com a vida do seu filho. E Deus não tem dois povos. E o tratamento especial de Deus é comigo e com você. Então creia nisso, confie nisso, descanse nisso. E não cometa esse erro de idolatrar e de achar que existe alguma coisa especial porque alguém tem o sangue de Abraão. Você tem a fé de Abraão. É isso que faz diferença. Esses são os verdadeiros descendentes. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, obrigado, ó Pai, nessa noite, por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a compreender cada aspecto dela, ó Deus. Somos tão pequenos e limitados para ver tantas nuances, ó Deus, da Tua Palavra, mas que o Teu Espírito esteja clareando a nossa mente, iluminando-nos, ó Pai, e dando-nos a humildade para compreender, ó Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor, ó Deus, é quem detém o trono do universo, o poder sobre todas as coisas. As escolhas são Tuas, ó Deus, e nós, ó Pai, humildemente Te agradecemos, porque o Senhor foi generoso, foi gracioso, foi amoroso para conosco, ó Pai, e nós só temos motivos para Te dar graça. E quando clamamos, ó Deus, clamamos pelas Tuas misericórdias sobre a vida, ó Deus, da nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, ó Deus, sobre a vida daqueles que andam longe do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa quebrantar o coração deles, ó Deus, para que depois de ter provado de tantos privilégios, ó Deus, na família do Senhor, que eles não se percam, que eles não sejam iludidos e enganados nesse mundo, mas que eles, ó Deus, amem ao Senhor e que tenham a mesma fé que nós aprendemos, ó Deus, com Abraão, e que é a fé que está no nosso coração, e que o Senhor promete, ó Deus, que pode ser a fé dos nossos filhos também, ó Pai. Portanto, que o Senhor nos ajude a ensinar essa fé a eles e que o Senhor os abençoe para que eles desfrutem, ó Deus, também desta aliança. Dá-nos, ó Pai, nesta noite o descanso e o renovar das nossas forças. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.